tudo bem? A graça e a paz. É uma alegria iniciarmos essa semana contigo. E para isso, nós vamos começar falando com o nosso Pai Celestial. Da maneira que você está, feche os teus olhos e vamos nos conectar juntamente com Deus neste momento. Pai de amor, na Tua presença estamos. E queremos Te agradecer porque o Senhor mais uma vez, ó Pai, nos dá a oportunidade de juntos, como igreja, cada um em seu ambiente, mas manifestarmos a nossa gratidão, o nosso amor e a nossa alegria de termos um Deus todo-poderoso, de termos um Pai amoroso que cuida de cada um de nós. Agora, Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo venha conduzir o nosso culto, venha trazer à nossa vida aquilo que necessitamos. Rendemos-te graças por esta noite, rendemos-te graças por esta semana que iniciamos. Em nome de Jesus, amém. Senhor, povo de Deus, louvado seja Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Que o Senhor nessa noite, querido, seja engrandecido através da minha e da tua vida. Que o Senhor seja louvado. Que nessa noite você possa dar o seu melhor a Ele. Que você possa abrir o teu coração. Que você possa engrandecê-lo nessa noite, porque Ele vive e reina para todo sempre. E Ele ainda está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Glórias a Ti, Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Ele vai tocar na tua igreja. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor desceu nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto. Vou louvar o teu nome, porque sinto. Vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Queridos irmãos, antes mesmo de nós entregarmos os nossos dízimos e nossas ofertas, nós entregamos primeiro o nosso coração. Antes de fazermos um depósito bancário ou uma transferência,
Antes de entregarmos os nossos dízimos e ofertas, primeiro nós entregamos no coração. Antes de ser uma entrega física ou uma transação bancária, nós fazemos uma transação espiritual. Porque o maior motivo, o maior propósito de entregarmos os dízimos e ofertas é o Senhor, é a causa do Senhor, é o Evangelho, é a causa da graça. E nós somos chamados para a honrosa missão de sermos contribuintes, ou melhor, colaboradores. Nós cooperamos, operamos junto com Deus. Aquilo que Deus pode fazer sozinho, Ele faz. Aquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. E juntando as duas coisas, nós fazemos em parceria. E uma das maneiras é com os dízimos e as ofertas. Então, se você já assentou no coração e nesta semana entregar seu dízimo e oferta, nós vamos por antecipação, como temos feito, uma vez que não estamos tendo o culto presencial, nós já consagramos. E eu gostaria que você se preparasse nesse momento para orarmos juntos e vamos entregar a nossa intenção que já o coração se preparou, ok? Façamos isso agora em nome de Jesus. Senhor Deus, diante de Ti colocamos os dízimos e ofertas do Teu povo. O Senhor conhece as nossas vidas, porque é o Senhor mesmo que cuida de nós, o Senhor está atento a nós em todos os dias, em todos os momentos e em todas as situações. O Senhor tem nos sustentado. Obrigado por toda a forma de riqueza que chega até a nossa vida, quer sejam, Senhor Deus, em salários, em saúde, em graça, em bênção, Senhor Deus, de uma maneira geral. O Senhor é que é o provedor de tudo que é bom. E nós te agradecemos por isso. E uma das maneiras de nós retribuirmos a tudo isso, reconhecer que tudo vem do Senhor, é devolvendo parte disso para que a tua obra se mantenha. Pedimos a Deus que o Senhor receba e consagre os dízimos e ofertas do teu povo e receba também a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez chegar até nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Passamos agora para um momento muito bom também, que vem a acrescentar em nossas vidas. Vamos receber da parte do Senhor a palavra de Deus. Abra a palavra do Senhor, Marcos 3, 1 a 6. Amém. Vamos então fazermos a leitura e em seguida nós vamos trazer a palavra que o Senhor tem para nós. Marcos 3, versículos 1 a 6. Noutra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Jesus entra na sinagoga e, como em todo sábado, ele procurava estar no lugar onde se reunia o povo de Deus. Os religiosos que tinham intenção de ouvir Jesus, em especial os mestres da lei, os grandes, os líderes, o sacerdote, o sumo sacerdote, os escribas e também outras pessoas que compunham ali a cúpula religiosa, procuravam ouvir Jesus não porque estava interessado no que ele dizia, mas porque queria achar indícios que pudesse culpá-lo, pudesse entregá-lo às autoridades para que enfim ele pudesse ser morto. O texto diz que eles procuravam de tudo e se associavam a outros grupos para poder encontrar uma maneira de matar Jesus. Havia uma perseguição por todos os lados para eliminar aquele homem. E diante de todo esse contexto, Jesus é tomado por um misto de raiva e tristeza.
dois sentimentos ruins. E Jesus teve raiva e teve tristeza. Esse contexto poderia trazer para nós um resultado muito ruim. Muito ruim. Porque Jesus triste e com raiva quer dizer que ele não tinha motivação para fazer o que ele veio fazer. No entanto, no meio daquelas pessoas havia um homem que precisava muito. Precisava do carinho, precisava da atenção, precisava do socorro, da libertação, da cura. Tinha um homem ali que precisava. E eu gostaria que você percebesse que, embora esse mundo esteja tomado de coisas ruins, de corrupções, o pecado muitas vezes ganha o status de glamouração, em que as coisas ruins, as pessoas ruins acabam sendo destacadas. A cultura erótica, coisas pecaminosas que estão entranhadas na nossa cultura, acaba tendo uma proeminência incrível. Tem pessoas, por exemplo, que não oram de noite, não levantam para orar à noite, mas levantam, por exemplo, para ver o Big Brother. Então você imagina a distorção das coisas que acontecem, uma grande situação que envolve toda a nossa existência e que trazem coisas ruins para as nossas vidas, e no meio disso tudo nós pensamos, será que pode acontecer alguma coisa boa? Diante de toda essa malignidade, de tanto pecado, de tanta coisa que antes era imoral, hoje é normal, diante de tanta situação que nós sabemos que ofende a santidade de Deus, assim como aconteceu, por exemplo, em Sodoma e Gomorra, que aquilo ali gerou uma situação insustentável para Deus, a ponto de querer eliminar aquelas cidades, como de fato ele o fez. Nós ficamos pensando, o que é que vai restar de bom numa situação em que nós estamos bem no meio dela? Jesus estava numa congregação, num lugar em que deveria ser o lugar para Deus se expressar por meio dos profetas, por meio da palavra, por meio das profecias. Mas o sentimento que estava naquelas pessoas não era de adoração, não era de louvor, não era de aprendizado, não era de quebrantamento, não era de arrependimento, não era nada disso. Era um sentimento de condenação, era um sentimento de malignidade na tentativa de eliminar a Jesus Cristo. Mas no meio daquilo tudo tinha um homem, como eu falei. Jesus fica tomado de raiva por causa da atitude daquelas pessoas, pelo desperdício de estarem na casa de Deus, no entanto não ouvirem a sua palavra, no entanto não canalizar o seu tempo, a sua atenção, a sua mente para as coisas de Deus, e a sua tristeza, porque as pessoas não estavam captando aquilo que Deus estava oferecendo tão maravilhoso para a vida das pessoas. Eu quero fazer aqui uma pequena relação desse texto que nós estamos tratando com o nosso coração e a nossa mente. Jesus disse que aquelas pessoas tinham o coração duro. O coração estava duro, endurecido. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Há um trânsito, há uma associação entre mente e coração. Se você ouvir, captar com a mente, trazer para dentro de você o que está sendo dito de Deus, não endureça o teu coração para que isso que está entrando na tua mente possa encontrar espaço no teu coração. Então vamos fazer uma pequena associação. Muitas vezes nós entendemos alguma coisa, mas o coração não quer aquilo. Mas nós fazemos porque nós entendemos que é o melhor. Aí nós não endurecemos o coração. Porque o coração, naquela hora, precisa ser vencido. Ele é atropelado. O seu sentimento não é levado em conta. Eu vou dar um exemplo. Quando você leva uma criança para vacinar, aquela criança vai chorar.
Mas você sabe que aquilo é importante. O seu coração não quer, mas a sua mente sabe que aquilo é importante. Então você leva a si mesmo. Se fosse naquele momento dar espaço para o coração, aquela criança ficaria sem a vacina. Mas tem momentos na nossa vida que o coração quer, mas a mente não pode aceitar. E muitas vezes isso tem a ver com o pecado. O coração quer, porque o coração ele é pecaminoso, ele tende para as coisas ruins, mas a mente logo raciocina, fala, Deus não aprova isso. Então barra aquela situação. Então você observa que nós temos um caminho, e nesse caminho ele é de mão dupla. Nós podemos muito bem considerar isso, ou melhor, exemplificar como é a nossa Casa de Lei, o Congresso Nacional, que é bicameral, a Câmara e o Senado. Um faz uma lei, o outro tem que aprovar, ou vice-versa, para que aquela lei possa ir adiante para o presidente sancionar, etc. Bicameral, coração e mente. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Eu expliquei tudo isso para te fazer uma pergunta. O que você acha que acontece quando tanto a câmara do coração quanto a câmara da mente se endurecem? Tem um momento na Bíblia que as pessoas tamparam os ouvidos para não ouvir o que Jesus estava dizendo. Elas não queriam nem ouvir, porque elas sabiam que aquilo confrontaria elas, ou aquilo confrontaria a sua religião, e elas não estavam a fim de abrir mão daquilo que elas criam. Era uma religião morta, obsoleta, sem nenhum resultado, apenas com muitos rigores, muitos dogmas, mas sem nenhum resultado prático na vida das pessoas. E Jesus veio para trazer a graça de Deus, veio trazer o reino de Deus, e no reino de Deus vem as ferramentas desse reino. No reino de Deus vem o poder do reino, vem o governo do reino, vem a providência do reino, vem a proteção do reino. Mas as pessoas que estavam ligadas naquela religião, naquela situação em que se encontravam, da cultura, de toda a sua história, que eles não queriam abrir mão, mesmo Deus trazendo algo novo bom. E a grande verdade é que muitas vezes a nossa mente bloqueia com as coisas novas. Muitas vezes a nossa mente não quer saber de novidade. Tudo que é novo nós criamos uma resistência, criamos um preconceito. Depois a gente vai entendendo aquilo. Depois a gente vai aceitando até que aquilo cai no coração. Não já aconteceu com muitas pessoas, talvez até com você que me ouve, de encontrar alguém, ter um primeiro encontro com alguém, já não gostar daquela pessoa e diz, eu não fui com a sua cara, eu não fui com a cara de fulano de tal. E depois você conhece aquela pessoa e passa a amá-la. Acontece isso porque no primeiro momento a nossa tendência é criar resistência com as novidades. E quando Jesus veio trazer algo que não era novidade, era apenas o cumprimento da lei, mas para aquelas pessoas, como a lei era tudo, não podia ter algo novo que pudesse suplantar, vencer, ser mais, evoluir àquela lei que aquele povo tanto prezava. E Jesus veio trazer isso. Mas houve um bloqueio, e quando o bloqueio mental acontece, o coração resiste. O coração resiste. Tem que ir para a mente e descer para o coração. Quando isso não acontece, há uma interrupção das coisas de Deus. Por isso que muitas vezes eu tenho dito, e volto a falar, que as coisas de Deus não são sentimento. Ou melhor, as coisas de Deus, o processo das coisas espirituais não começam no coração. Começam na mente. É a mente que assimila e depois entrega para o coração aquilo trabalhado. Dá descanso para o coração. E diz, coração, pode crer, pode confiar nisso aí, pode abraçar essa causa, porque está tudo certo. É a mente que dá esse comando. É a mente que dá essa certeza. E quando a mente não faz isso, o coração não aceita. Então as pessoas, por não querer ouvir o que Jesus estava dizendo naquela manhã, naquele sábado, na sinagoga, o lugar de falar de Deus, elas não queriam saber de Deus. Naquele momento, a mente não pôde iniciar um processo que poderia levá-las à transformação. Então as pessoas continuavam como estavam. E por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes parece que Deus não tem algo novo para nós, não tem algo bom para nós. Mas tudo começa com a maneira que eu capto as informações. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12,
Rogo-vos, pois, irmãos, ele chega a rogar. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus. Como se ele estivesse falando, pelo amor de Deus, eu estou clamando a vocês. Apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele não está dizendo assim, se você sentir que deve entregar, você entrega o seu corpo, entrega o seu tempo, entrega as suas habilidades. Não, ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, se apresentem com os vossos corpos, com tudo, para o Senhor, que é o vosso culto racional. E ele complementa ainda para deixar bem claro a força da mente, a importância da mente no processo da transformação da pessoa. Ele diz o seguinte: e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente, não é coração. Começa pela mente, o coração aceita e aquilo passa a ser abraçado, ter um sentimento para com aquela causa. Primeiro, a mente tem uma ligação, uma conexão, uma associação com a causa. Depois, o coração tem um sentimento de amor que abraça aquela causa. Mas o que estava acontecendo agora na sinagoga foi totalmente diferente. E eu vou dizer para você algo aqui que eu gostaria que você guardasse muito bem. Aquele sábado era um dia para não acontecer nenhum milagre, nenhuma novidade. Aqueles religiosos estavam observando para ver se Jesus fazia alguma coisa no sábado. Aquele era o dia em que o milagre não podia acontecer, o novo não podia acontecer. Mas Jesus quebra essa regra. Quebrou e quebra essa regra. Não tem dia impossível para Jesus. Veja, o dia era o dia que ele não podia fazer milagre. O ambiente era um ambiente de pessoas duras, de pessoas más, de pessoas que não queriam saber dele, nem da sua palavra, nem das novidades que vinham do céu para elas. A situação em que Jesus estava era tão ruim que aquelas pessoas tinham autoridade para entregá-lo às autoridades, para que ele fosse condenado, como de fato aconteceu depois. Então Jesus estava num contexto completamente contrário, em que talvez a melhor coisa fosse ele ficar quieto. Mas Jesus enxergou ali, viu um homem da mão mirrada. E a mão mirrada significa muito. A mão direita está no lado da honra, que é o lado direito. A mão tem a ver com habilidades, com aquilo que você pode sustentar, com aquilo que você pode conquistar, com a espada que você pode usar para poder enfrentar e vencer, aquilo que você pode adquirir. Você pode tocar no que você tem. A mão direita atrofiada significa dizer que aquela pessoa tinha passado por retrocesso na sua vida. O que antes era vigoroso, agora não tinha mais vida. O que antes tinha uma capacidade maior, agora já não tem mais. Isso era muito significativo para a religião, que já não tinha mais o vigor de antes, para as pessoas que já não tinham mais a alegria de antes, porque estava dominada pelos romanos, não havia prazer em estar ali. O coração daquelas pessoas era um coração cheio de rancor, cheio de tramas, cheio de maldades para com Jesus, com certeza. Também eram pessoas corruptas. A mão atrofiada representava também uma religião que regrediu, uma religião que diminuiu, uma religião que perdeu sua força, que não fazia mais absolutamente nada. Mas Jesus estava ali, e com aquele sinal, com aquela cura, ele demonstrara o que ele queria fazer com todas as pessoas. Mas se havia um cenário negativo, um cenário contrário, um cenário desfavorável para Jesus agir, ele agiu a si mesmo. E esse ensinamento é para você hoje, meu irmão. Eu sempre, quando prego, eu quero trazer o conhecimento, eu quero fortalecer a ideia do conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que sem conhecimento o povo perece. O conhecimento, então, leva ao crescimento, à conquista. E o não conhecimento leva ao perecimento.
E ao levar o conhecimento, Jesus queria que as pessoas se elevassem, se fortalecessem. E o que eu estou trazendo aqui para você é para que você também tenha ganhos na sua vida, tenha conquistas na sua vida. Talvez você esteja com alguma área da sua vida que é representada por esse atrofiamento. Faça uma avaliação. Eu não estou colocando você nessa mensagem na condição daqueles religiosos que tramavam o mal. Se você está sentado aí, é porque você quer Deus na sua vida. Você quer o reino de Deus na sua vida. Você quer a intervenção de Deus na sua vida. Eu quero colocar você nessa mensagem, e foi por isso que eu creio que Deus me motivou, me inspirou a trazer essa mensagem, porque é bem provável que você esteja na condição daquele homem da mão mirrada. Alguma área da sua vida esteja atrofiada. Eu quero que você pegue essa mensagem como uma oportunidade. Jesus não queria abençoar só aquele homem. Jesus queria abençoar todas aquelas pessoas que estavam naquela manhã, naquele sábado. Jesus não quer desperdiçar, por isso ele ficou triste. Jesus não quer que nós processemos dentro de nós um outro sentimento e um outro pensamento que nos leva para longe dele, que nos leva para o outro lado, para o lado do inimigo. Por isso que Jesus ficou irado, porque as pessoas estavam perdendo a grande chance das suas vidas, mas você está aí. E assim como aquele homem que no corpo todo apenas a mão estava atrofiada, talvez você em toda a sua vida tenha uma área que não vai bem, tem uma situação que precisa melhorar. Talvez sejam os seus sentimentos, talvez o seu coração já não processe mais alegria, talvez a sua mente esteja trabalhando contra o coração, porque a sua mente pode ser que esteja sempre lembrando do mal que te fizeram. E ao lembrar, e ao relembrar, e ao remoer esse pensamento, você está alimentando o coração para que mantenha aquela dureza, para que mantenha o ódio, mantenha o rancor, mantenha as coisas ruins. Talvez a sua mente esteja assimilando todas as informações ou todas as palavras duras que foram dirigidas até você, dizendo que você não era capaz, dizendo que você não ia conseguir, dizendo que você é menor do que os outros, ou que você é isso ou aquilo outro. De repente a sua mente começa a dar eco nisso e o seu coração se endurece para com você mesmo e já nem processa mais sentimento de amor para com você mesmo. Já nem tem mais amor próprio. E você se vê menor do que os outros, você se vê muito para baixo. A sua autoestima pode estar dilacerada. É a área da sua vida que está atrofiada. Não desenvolveu, não cresceu. Pode ser que a sua vida espiritual tenha sido atropelada por alguma grande decepção que você teve com alguém. E isso fez com que você bloqueasse a sua busca espiritual, a sua vontade de ter uma vida com Deus, uma vontade que você tinha de conhecer melhor a Deus. Mas olhando para uma pessoa que te decepcionou, você acabou recuando no seu projeto, você atrofiou então a sua vida espiritual. Eu estou dando alguns exemplos de como a mente trabalha e interfere no coração. Então, quando a mente não entende as coisas, o coração também cria uma outra interpretação, cria um outro entendimento, cria uma resistência. Mas eu estou aqui para dizer para você que Jesus continua presente nesse mundo cheio de coisas ruins. Assim como aquele ambiente que ele estava não era bom, mas Jesus fez bondade ali. Jesus pode fazer voltar a ter o vigor na sua vida, a alegria na sua alma, a paz no seu coração. Tudo de bom que você perdeu, que recuou, Jesus pode dar. Se você não tem esperança, se a esperança é algo do passado, é apenas uma lembrança vaga, o Senhor pode trazer de novo o revigoramento para essa esperança no seu coração. Você talvez pense que aquilo que Jesus fez no passado, Ele não faz mais hoje. Por quê? Porque a sua mente passou a pensar isso.
mas dê uma oportunidade para Jesus. E agora eu quero falar exatamente sobre essa oportunidade que você vai dar para Jesus dentro desse texto. Jesus disse para aquele homem da mão ressequida: vem para o meio, exponha-se, coloque-se diante de tudo e de todos, venha para cá. E aquele homem levantou-se, se destacou no meio daquelas pessoas e ficou no lugar, na posição que Jesus mandou ele ficar. E depois que Jesus prega, que Jesus fala, que Jesus fica com raiva, que Jesus fica triste, depois de todo aquele sentimento, Jesus termina muito bem. Jesus chama aquele homem e fala assim: agora eu quero que você estenda a sua mão. Aquele homem estende a mão e a mão então cresce e torna do tamanho da outra e tudo volta ao normal. Diante de todas aquelas pessoas, esse cenário ruim gera um acontecimento bom. Diante de todo o cenário ruim que você possa estar vivendo, tudo pode terminar bem se Jesus estiver presente. E Ele está presente, Ele está bem aí com você agora. Note bem, depois que Jesus cura aquele homem, restaura a mão daquele homem, aquelas pessoas que tinham um coração duro, continuaram com o coração duro. Por quê? Por causa daquilo que eu falei para vocês. Se a mente não trabalha, se a mente não aceita, se a mente não faz a reconsideração, se a mente não faz a reanálise, se a mente não faz uma releitura, se a mente não faz um novo processo, ela não consegue chegar a um novo resultado. Aquelas pessoas não quiseram enxergar, não quiseram perceber o grande homem que estava diante deles. E aquele povo que estava pensando contra Jesus acirrou mais ainda o projeto, e a Bíblia diz que eles se uniram a outros grupos para procurar uma maneira de matar Jesus. Tinham acabado de ver o milagre, mas enquanto eles estavam com essas trevas no coração, com essa escuridão no coração, tinha um homem pulando de alegria com a sua mão restaurada. Enquanto esse mundo tem muitas pessoas que não querem saber de Deus, você pode ter alegria, você pode celebrar a vitória. E é isso que nós vamos fazer agora, celebrar a vitória. Nós vamos orar e eu creio que Deus vai agir na tua vida. Qual é a área que está atrofiada na tua vida? Qual é a área que não está desenvolvida? Qual é a área que te leva a uma grande angústia, que gera angústia ao teu coração? Qual é a área da sua vida que te causa tristeza, que leva você a se sentir pequeno, a se sentir decepcionado consigo mesmo? Nós vamos orar. Nós vamos orar por isso. E Deus vai colocar a mão na tua vida. Quer seja sentimento, não tem mais sentimento de alegria, de paz, de vontade de viver. Quer seja mente, já não pensa coisas positivas, tudo é negativo. É o medo que domina. É a ira, é o desânimo, é toda uma conjuntura que faz com que sua mente processe contra você. Ela já atrofiou há muito tempo as coisas boas, ela já não consegue produzir, como uma mão atrofiada que não produz. Mas chegou o momento de tudo voltar ao normal. E se você nunca teve o normal, que significa dizer ter vitória, ter bênção, você vai ter o sobrenatural. Uma vez eu estava conversando com o irmão e eu estava ajudando ele a superar uma dificuldade. Eu disse: meu irmão, todo mundo tem o seu dia mau. Ele falou: pastor, na minha vida eu tive apenas o dia bom. O que ele queria dizer com isso? Que ele só teve dias maus. O dia bom para ele foi excepcional, uma vez ou outra. E pelo que a Bíblia diz, nós temos o dia mau. Isso quer dizer que temos mais dias bons do que maus. O mal é excepcional, mas aquele irmão estava dizendo: o bom é excepcional. De vez em quando, muito de vez em quando, tem alguma coisa boa. Talvez algumas pessoas vivam exatamente como essa pessoa. Ela não tem o dia mau, ela tem o dia bom, um dia bom. Mas e quem sabe, por meio dessa mensagem, o Senhor quer estender, quer multiplicar os dias bons da sua vida, para que passem a ser frutíferos, passem a ser dias de alegria, dias de conquista, dias de vitória. Vamos orar? Coloca aí qualquer assunto diante do Senhor.
se é relacionamento familiar, conjugal, se é no trabalho, se é na vida espiritual, seja o que for. Observe algo que talvez isso vai te interessar. Preste bastante atenção. Os líderes religiosos eram pessoas que formavam a cúpula, pessoas de grande poder, pessoas financeiramente bem, pessoas muito bem relacionadas, o network, a rede de contato daquelas pessoas era top, só conhecia gente da alta sociedade, eram pessoas que se vestiam bem, pessoas admiradas, elas tinham tudo. Tinham a religião que achava que era o suficiente, tinham tudo. Às vezes as pessoas que pensam que tem tudo, que se satisfazem com o que tem, para essas pessoas é mais difícil absorver a palavra de Deus. Porque elas pensam, para que eu vou buscar algo se eu já tenho tudo? Às vezes elas já até se sentem religiosas, se sentem que tem até Deus na sua vida, como aqueles homens também. Então aquelas pessoas chegam a um platô, a um nível mais alto, que dali para frente elas não crescem mais. Então elas ficam naquilo mesmo, naquele estágio, naquele nível. Isso é ruim, porque elas têm a religião, mas não têm Deus. Porque a religião em si, ela acaba se tornando um processo cultural. Ela deixa de ser um relacionamento novo, um relacionamento em que a gente busca sempre a Deus para sempre crescer. Por isso que existe a palavra santidade na Bíblia. Santidade tem a ver com algo constante. O que eu quero que você entenda para nós concluirmos tudo isso aqui é que às vezes não ter acaba sendo bom. A única pessoa que a Bíblia registra que tinha um problema naquele dia na sinagoga foi a pessoa alcançada pela graça de Deus. Todos os outros que estavam numa situação de suficiência, tinham bastante, eles reagiram contra Deus. Mas aquele homem que tinha uma carência, tinha uma necessidade, aquele homem atendeu a voz do Senhor. Você sabe, meu irmão, que ter um problema nos favorece, pode nos favorecer para atendermos um chamado de Deus. As pessoas que têm um problema, geralmente elas querem solucionar aquele problema, está focado naquilo, então quando algo é oferecido para ajudá-las, aquelas pessoas atendem. Talvez o problema que na sua vida que se arrasta até hoje é uma bênção para você poder ouvir o Senhor, para você não agir como aquelas pessoas que se sentiam suficientes. Quem sabe o atrofiamento que você tem vai ser uma ponte para te levar a Deus. Vai ser a janela para você perceber que por ali vem a graça de Deus para você. E quem sabe é hoje que vai acontecer. Eu gostaria que você acreditasse de que Deus está aqui para fazer coisas que nós não podemos fazer. Eu quero que você creia nisso. Eu quero que você creia porque eu tenho certeza que o Senhor vai manifestar o poder dele na sua vida. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, bem diante de Ti estamos nós. E nós não queremos, Senhor, reagir à Tua palavra com dureza. Nós queremos, Senhor Deus, ter toda a aceitação diante do Senhor, por saber que Ele veio trazer para nós a vida e vida em abundância. Nesse momento, Senhor, eu creio que há pessoas dizendo, Senhor, tira o atrofiamento, desatrofia áreas da minha vida, traga o vigor novamente, traga a alegria, até mais do que eu tinha antes. Senhor, pessoas que já perderam vontade de viver estão atrofiadas existencialmente, pessoas que psicologicamente estão abaladas, a sua psique, a sua mente, os processos que geram bons pensamentos, já não conseguem mais desenvolvê-los assim. Estão atrofiados, emperrados em uma situação de negatividade, de pessimismo, de derrotismo. O teu filho Jesus, naquele momento, naquela ocasião, teve raiva, teve ira e teve tristeza. Mas ele teve alegria por aquela pessoa. Que o Senhor encontre em nós, como aquele homem da mão atrofiada. Aquele foi abençoado. No meio de tantos que não quiseram, todos ouviram a mesma palavra,
mas só um foi abençoado. Todos ouviram a mesma palavra, mas só um se inclinou para ela. Outros endureceram mais ainda. E nós estamos aqui pedindo, ó Deus, tenha misericórdia de nós, para que possamos, mesmo sendo pessoas pequenas, mesmo sendo pessoas frágeis, possamos nos sentir fortes em Ti. Abençoa, Pai, a vida de cada um. Eu oro pelo Teu povo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo permaneça em nossas vidas e caminhe conosco, hoje e sempre. Amém e amém.